Depois de muita expectativa, finalmente Homem-Aranha Um Novo Dia chegou aos cinemas. E eu finalmente assisti o filme e hoje eu vou dar minha opinião sobre o filme. Mas antes disso, vamos fazer algumas observações. Eu vou dividir o vídeo em duas partes, a parte com spoiler e sem spoilers. Tá? Na parte sem spoilers eu vou dividir também com pontos positivos, pontos que eu gostei, obviamente, pontos negativos que nesse filme já adianto que são muito poucos. Outra coisa, do lado direito de vocês vai estar aparecendo quando terminará a parte sem spoilers e começará os spoilers, e à esquerda quando terminará os spoilers. Então, se você não quiser ver os spoilers, é só pular para a minutagem que está à sua esquerda. Com isso, vamos lá para os pontos positivos. Já começo dizendo que o Tom Holland é um absurdo e ele foi um misto perfeito entre Homem-Aranha e Peter Parker. Eu acho que foi muito bem, ele conseguiu dividir o drama e o humor muito, mas muito bem. E, se eu não me engano, ele participou da parte criativa do filme e isso impactou muito, mas muito mesmo. Agora, outro ponto positivo é a personagem da Sad Sink, que obviamente eu não vou revelar aqui pra não atrapalhar a imersão de vocês, tá? Mas todo o mistério construído em cima dela é muito, mas muito bem feito, tanto nos trailers quanto no filme, compromete muito. E eu vou falar um pouco melhor dela na parte com spoilers, mas já adianto que ela é muito, mas muito boa no papel e a atuação dela é um espetáculo, tão boa quanto a do Tom Holland. Outro ponto que eu achei também incrível são as cenas de ação, que são, na minha opinião, as melhores de todos os filmes do Homem-Aranha, sem sombra de dúvidas. O Hulk, o Tentáculo e o Justiceiro comprometem muito para esse posto. Mas para mim, o melhor ponto do filme foi o drama. O Tom Holland, como eu falei, é um absurdo. As cenas de drama são muito bem dirigidas, mas eles terem escolhido, né, a HQ para adaptar o oposto de Homem-Aranha 2, vale ressaltar que possa ter comparação, tá? Muita gente vai falar que esse filme do Homem-Aranha é melhor que o Homem-Aranha 2, tá? Eu acredito que isso aconteça. Eles adaptaram a HQ Peter Parker Nunca Mais. E o Homem-Aranha 2 foi Homem-Aranha Nunca Mais. Aqui é o contrário, onde o Peter ele só quer viver de Homem-Aranha, enquanto a vida de Peter Parker fica de lado, tá? Isso não é spoiler, é a própria HQ, isso tá evidente nos trailers, tá? Por isso que eu tô falando agora na parte sem spoilers. E quando eu percebi que o drama seria genial, foi na cena em que o Peter tá lavando a roupa, né, dele de Homem-Aranha, e ele tá com a chave da cidade, né, ele olhando assim pra chave, o pensamento, né, de tipo, o Peter devia estar pensando, eu tenho a honra da cidade, mas eu não consegui a minha própria. Então eu acho que essa linguagem visual foi algo perfeito, feito pelo diretor desse filme. A caracterização dos personagens também é um ponto muito forte e muito evidente nesse filme. Todos estão muito bem estabelecidos, fiéis às HQs e conseguem equilibrar o humor, o drama, né? E também, como falei, as cenas de ação de cada um dos personagens que aparecem são muito bem feitas, tá? Agora vamos lá pro ponto negativo, que é muito difícil nesse filme achar um ponto negativo, mas pra mim tem apenas um, que é o final do filme. É o mesmo problema na minha visão que The Batman. The Batman é o meu filme favorito do Batman, tá? Mas ele tem um problema do final, onde a cena final é pior do que a cena que vem antes dela. Na parte com spoilers eu explico um pouco melhor, tá? E explico qual cena deveria ser a cena final. Mas lá em The Batman a gente tem o Batman salvando as pessoas. E pra mim ali era perfeito pra encerrar o arco dele naquele filme, mas aí tem aquela cena da Mulher Gato saindo, né? Então eu acho que fica meio ruim isso, seria melhor só salvar as pessoas, e isso também acontece aqui. Não exatamente igual The Batman, de outro jeito, mas tem esse mesmo probleminha. Bom, agora é a hora de eu falar da história completa. Então, se você ainda não assistiu o filme, é a única chance e a última também de você se safar. Então, vamos lá começar a parte com spoilers. Tá, então vamos lá. Começando a parte com spoilers, o filme se inicia com o Peter derrotando diversos vilões, né, e recriando diversas capas de HQ com eles, tá? Aqui é algo que eu achei muito legal e fã de HQ vai gostar muito. Outra coisa que eu gostei muito nesse filme, que já é implementado no início, é que o Peter é uma espécie de detetive. Ele tem um rastreador de vilões, né? Rastreador de crimes, no caso.
onde qualquer crime que ocorra na cidade, em qualquer lugar da cidade, vai apitar no celular dele e ele vai ter que ir direto pra lá, tá? Inclusive tem uma policial aí, que é uma referência à policial, que eu esqueci o nome dela, do Marvel's Spider-Man também. Tenho certeza que é uma clara referência a ela, e o Peter fica toda hora no telefone com ela, exatamente igual no jogo. Falando em rastreador, o Ned construiu o rastreador aranha, para ver onde é que o Homem-Aranha tá. Ele também é uma espécie de detetive, mas nesse caso para o Homem-Aranha. E eu gostei muito desse paralelo aí que o Daniel Cretton, que é o nome do diretor, fez aí no filme, tá? Eu achei muito, mas muito legal. E também, né, lá no mural dele, que aparece nos trailers, mostra lá os únicos 2 suspeitos que o Ned tem, que é o professor do antigo colégio do Peter, MJ e Ned, e o Flash Thompson horrível do universo Marvel. Depois disso, a gente tem uma cena de ação do Peter com o Escorpião, só que como ela já apareceu nos trailers, praticamente a cena toda já apareceu nos trailers, eu não vou dar muito destaque para ela, então vou deixar meio de lado, mas o que realmente importa é o que vem depois. O Peter descobre que a MJ está em perigo, e aí ele vai lá no apartamento dela, e numa conveniência de roteiro, vamos dizer assim, num diálogo meio rápido, ele vai lá, convence ela, e leva ela até um topo de um prédio. Só que aqui vem uma sacada genial que eu achei do filme. A personagem da Sad Sink manipula o Peter usando a MJ, né? Fazendo o Peter revelar sua identidade para MJ, pensando que era ela, né? Mas no caso era a personagem misteriosa da Sad Sink. Achei uma sacada muito genial do filme. Bom, o Peter leva a MJ pro esconderijo do Justiceiro, que ele acha um pouco mais seguro, né? Porque o Justiceiro tá cuidando da MJ agora. Mas aqui eu acho que vem o momento mais triste do filme, e todo mundo que tava na sala de cinema onde é que eu tava assistindo ficou numa vibe totalmente triste e abalado. O Peter revela a sua identidade pra MJ agora, sem ter nada de poderzinho nela e tal, e diz que ama ela e não imagina a vida dele sem ela, né? Só que agora mesmo vem a cena triste, onde ela diz que não ama o Peter. E aí o filme fica uma bad total, né? E sem zoeira é uma das cenas mais tristes, mas ainda assim tem o espírito Homem-Aranha dos quadrinhos, né? Que é exatamente assim que acontece em certas histórias do Homem-Aranha. Oh, meu Deus! Meu Deus do céu, não sobrou nada! Bom, em mais uma das investigações do Peter, a gente acaba descobrindo que essa personagem misteriosa da Sad Sink é a Jean Grey. Pela primeira vez a gente vai ter um mutante aí fazendo um crossover no universo Marvel. Então achei muito da hora, né? Muitos fãs já estavam teorizando isso, mas esse cara aí na premiere do Homem-Aranha acabou revelando isso, né? O cara estragou todos os segredos. And without spoiling anything, who is your favorite or who are you most excited to see? You know what? Jean. I like Jean. Okay. She's the villain, but like, there's a reason to her madness. Okay. Is that a spoiler? Ainda bem que eu não tinha visto esse vídeo, só vim ver depois do filme. E no prédio de departamento do controle de danos de Nova York, temos aqui uma das melhores, na minha visão, a segunda melhor cena de ação desse filme, que é entre o Homem-Aranha e o Justiceiro contra o Hulk. Muito bem feita, né? A direção é um absurdo. O Hulk realmente é o Hulk que a gente conhece, usando o poder lá da palma também, que já apareceu nos trailers. E o Homem-Aranha sendo muito estrategista, rodando o prédio lá para tentar meio que estrangular, assim, fechar o Hulk, né? Muito, mas muito bem feito. O Homem-Aranha usando a esperteza lá junto com o Justiceiro. É muito, mas muito bem feito. Bom, a gente descobre o porquê a Jean Grey ela tá indo atrás do departamento de controle de danos. Dá pra entender muito a motivação dela. Eu gosto muito quando isso acontece em filmes, tá? Que, pelo que parece, não é pelo que parece, né? Mas a irmã da Jean Grey foi morta, né? E usada numa cobaia no departamento de controle de danos pra, se eu não me engano, uma espécie de experimentos de controle mental, né? Que eu achei muito coerente a Jean Grey ir atrás e tal, por família, e novamente há um paralelo com o Peter. Tem o paralelo com o Ned, do Ned ser um pouco detetive, tem o paralelo com o Homem-Aranha, e agora Jean Grey tem esse paralelo aí do Peter, igual todos os Homens-Aranhas têm, né? Quem mata
o elo parental deles, né? O Peter, igual foi no último filme, que o Duende Verde mata a Tia May e ele quer matar o Duende Verde a todo custo. Aqui acontece a mesma coisa, mais um paralelo muito bem construído por esse filme. Mas agora vem a melhor cena de ação do filme. Enquanto a Jean Grey tenta matar o presidente, não sei, o chefe do Departamento de Controle de Danos, deixa eu ver o nome dele aqui, William Metziger. Tive que anotar porque, se eu não me engano, no filme nem fala, né? Então, aí fica meio difícil de lembrar. Enquanto ela tenta matar ele pelo que ele fez com a irmã dela, o Peter tem que lutar contra o tentáculo. Aqui, pra mim, vem uma das melhores cenas desse filme, tanto pela ação quanto pelo contexto, né? Que a Jean Grey pergunta via o tentáculo se quem tava ali na hora, se era o Peter Parker ou o Homem-Aranha, né, ou quem o Peter realmente era. Ele falou que era os dois. Eu achei isso aqui muito bem feito pelo que estava sendo construído no filme, tá muito bem feito. E, novamente, temos aqui uma referência aos jogos da Insomniac, né, o Marvel's Spider-Man, onde ele meio que dá um golpe ali, não um golpe, né, ele sai do teto girando, né, e soltando teias ali enquanto ele vai girando, igual tem nos jogos, né. Ele também apareceu no trailer, mas isso aqui foi magnífico. Pra quem jogou o jogo, pegou a referência. O Peter tenta explicar ali pra Jean Grey que matar não é a melhor opção, enquanto isso a gente tem o Justiceiro tentando matar a própria Jean Grey. E aí, né, ele tenta ali resolver do seu jeito, que é matando, mas quando ele atira, o Peter tem o sentido aranha e entra na frente da Jean Grey e aparentemente acaba morrendo. E o Justiceiro, desesperado, leva o Homem-Aranha para o hospital, né? Aqui a gente tem mais uma referência a uma página de HQ, dessa vez Guerra Civil, quando o Justiceiro está carregando o Homem-Aranha todo lascado, né, todo machucado, com a aranha de ferro quebrado, pro hospital, se eu não me engano. E aqui temos outra grande homenagem do filme, tá? Que é para os filmes do Tobey, que quando o Peter tá saindo do hospital, ele percebe o quão amado é o Homem-Aranha, né? Porque enquanto o Peter tava lá, acamado, um monte de gente, praticamente Nova York inteira, tava lá esperando ver algum sinal do Homem-Aranha. E aí quando o Peter sai, ele realmente percebe o quão importante o Homem-Aranha é para aquelas pessoas de Nova York e o quão esperançoso ele é para aquela cidade. Mas isso também gera uma cena engraçada, porque para manter ali o suspense de quem é o Homem-Aranha, o Justiceiro se veste, né, com a máscara apenas de Homem-Aranha e fica lá alegrando a galera, enquanto o Peter só olha admirado para os lados. Muito bem feito também. Agora vamos para a cena final, né, que o Peter tá lá numa lanchonete e ele vai lá, vê o Ned, toma coragem, fala que ele é o Peter, e eles vão lá e fazem o toque de mão característico deles, e ele acaba meio que lembrando do Peter, algo que eu não gostei, tá? Agora, lembra que eu falei naquela parte sem spoilers que o erro pra mim foi o final? Porque a cena anterior da real cena final era melhor? Então, é exatamente essa. Pra mim, se o filme acabasse com a cena do Justiceiro, seria muito melhor e muito mais conveniente do que o filme estava construindo. Agora, com o Ned aqui, eu achei melhor eu achei pior, no caso, ter acabado aqui, porque ficaria no suspense, tipo, será que ele realmente lembrou do Peter? Será que não? Eu acho que seria melhor o Ned ficar meio nessa incógnita, assim como nós. Agora vamos lá pra cena pós-crédito também. Quando eu vi pela primeira vez, caiu no meu conceito, mas depois que eu vi um vídeo do Reno Pacífico, deixo os créditos aqui pra ele, mudou a minha percepção sobre essa cena pós-crédito, tá? Que a gente tem um sensor aranha, construído pelo Ned, e ele fica falando: Homem-Aranha não está no local, localização desconhecida, e fica falando isso toda hora, enquanto vai ampliando o mapa. E aí, né, a gente sai praticamente da Terra e o sensor aranha lá, como pode dizer, não sei como eu posso falar, tá, mas o símbolozinho ali de aranha aparece no meio do espaço. E aí eu fiquei pensando, nossa, cena pós-crédito meio mais ou menos, né, esperava um simbionte, não sei, mas depois que eu vi o vídeo do Reno, eu mudei a minha percepção, porque ele falou um negócio que na minha visão é verdade. Não especificaram qual Homem-Aranha que é, mas também a gente não sabe se o sensor aranha tem como saber,
né, sobre os outros Homens-Aranhas, o Andrew ou o Tobey. Mas, né, ele cai no meio do espaço, né? E aí a gente pode teorizar, né? Que talvez possa ser outra dimensão, a gente não sabe, um mundo de batalha. Eu não sei, mas espero que seja o Homem-Aranha do Tobey, tá? Tava esperando o simbionte? Tava, mas se for sobre o Homem-Aranha do Tobey, também tá legal, tá? Então, vamos lá, acabando com os spoilers, vamos pro meu veredito, tá? No final, Homem-Aranha Um Novo Dia é uma baita homenagem a todos os filmes do Homem-Aranha, né? Como você pode ver, eu falei várias vezes aí sobre o filme do Tobey, sobre os jogos também, né? E então, sobre a capa das HQs, então ele é uma baita homenagem, né? E aqui os acertos se sobressaem muito mais do que o erro. Obviamente que o erro me incomodou um pouco, mas os acertos se sobressaem muito mais. Então, pra mim, o filme fecha com uma nota 9, tá? Você concorda comigo ou não? Deixa sua opinião nos comentários.